Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de No Princípio Era a Bola, o podcast semanal da Tribuna Expresso. O meu nome é Lídia Peralta Gomes e, como sempre, temos o Tomás da Cunha e o Rui Malheiro. Olá aos dois. Olá a todos. Mas esta semana temos também um convidado muito especial, o treinador Armando Evangelista. Olá Armando, e muito obrigado por ter aceitado este nosso convite para falar aqui um bocadinho de futebol. Olá, eu é que agradeço. É um prazer estar aqui a falar de futebol com vocês, partilhar, aprender. É isso que eu procuro também na vida e no futebol. Por isso é um prazer ter aceito o vosso convite. Muito obrigado. Muito obrigado, Armando. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. É um vimaranense de gema. O nosso convidado começou a treinar precisamente nas camadas jovens do Vitória, onde também se estreou na Primeira Liga como treinador. Seguiram-se depois vários bons trabalhos na Segunda Liga, com destaque óbvio para o Aroca, que subiu à Primeira Liga e levou à Europa na terceira temporada, antes de uma passagem pelo Brasil e pelo regresso a Portugal com o Famalicão. Armando, nós estamos a gravar poucas horas depois de Martin Anselmi ser confirmado como novo treinador do Futebol Clube do Porto, e com isso em mente eu queria começar aqui com uma brincadeira que não é uma brincadeira, é verdade. É sempre bom, porque é sempre bom termos aqui um treinador que nos dê que nos possa falar da sua experiência em primeira mão, e olhando também um pouco para o seu percurso. Eu queria começar por lhe perguntar, quando se entra a meio de uma temporada, como por exemplo aconteceu o ano passado no Famalicão, o que é que o treinador, qual é a primeira coisa que um treinador tem de dar? É preciso recuperar emocionalmente os jogadores, ou os jogadores já querem logo receber as novas ideias do treinador? É óbvio que nunca será o cenário ideal entrar a meio de uma temporada. Isto porquê? Porque, em primeiro lugar, tem que haver uma grande adaptação daquilo que vamos encontrar. Por exemplo, estamos a falar agora no novo treinador do Porto. Aconteceu com o Rui Borges no Sporting. Algo muito diferente daquilo que tinham anteriormente. Nós vimos agora o Rui Borges, pelo que está a fazer, principalmente em termos de estrutura tática, as mudanças que alterou quando um plantel foi constituído e foi formado para jogar num sistema de 3 centrais. É óbvio que ele agora tem aqui uma janela para poder indo remendar, vamos assim chamar, aquilo à sua maneira, poder montar o plantel à imagem daquilo que pretende, numa linha de 4. Este novo treinador do Porto parece-me que é um treinador também que vem habituado a trabalhar uma linha de 3. Vai encontrar um plantel que foi formado para jogar com uma linha de 4. Com isto quer dizer o quê? Nunca será o cenário ideal. Importante é o treinador ter essa consciência e olhar para aquilo que tem em mãos, para aquilo que tem ao seu dispor, e procurar rentabilizar e tirar o melhor proveito disso mesmo. Em questões emocionais, eu acho que, por vezes, se é que o que eu vejo vantagens nestas trocas, mas a única situação que poderá ter algum impacto, e naqueles primeiros dias, é a aceitação que os jogadores têm perante quem entra. Normalmente tem sempre uma boa aceitação. Porquê? Porque eles olham aqueles que têm vindo a jogar menos, aqueles que até que não têm tido uma produtividade, e vem ali uma nova janela de oportunidade, acabam por se motivar de outra forma, e essa entrada fica facilitada por isso mesmo, da forma que o plantel, da forma que os jogadores acolhem o novo treinador. Apesar de que isso é muito curto, é um espaço de tempo muito curto. Porque depois ficam no banco alguns e voltam. Exatamente, e as coisas voltam
E as coisas voltam ao mesmo. Daí eu dizer que não me parece o cenário mais ideal, com a facilidade com que se troca. Por vezes as coisas, quando estão difíceis, é mais fácil trocar do que procurar trabalhar em conjunto e procurar soluções para aquilo, e olhar para o que não está bem e vamos procurar soluções e vamos dar a volta a isto. Não, perante alguma pressão externa, seja dos adeptos, troca-se porque é fácil. Graças a Deus, este ano temos muitos maus exemplos, mas também temos 3 ou 4 exemplos fantásticos no nosso campeonato. É verdade, eu ia falar do Casa Pia, por exemplo. Sim, exatamente. E que nós falamos aqui na altura que eles correu o risco à quarta jornada de ser despedido e valeu a pena segurá-lo. Muito rapidamente, só para fazer 2 questões ao Armando. Por causa deste caso específico, olhando porque o Futebol Clube do Porto tem que jogar na quinta-feira diante do Maccabi, estes 4 dias de trabalho valem um treino aquisitivo, concorda comigo? Vai ser preciso um trabalho de vídeo muito exaustivo por parte do treinador, não sei se concorda, e sobretudo, para além da questão da motivação que estava a falar, que eu creio que será muito importante o trabalho a nível psicológico, ele é um bom comunicador, é conhecido por isso. Acha que a questão do trabalho de vídeo, das reuniões individuais e coletivas ou por setor, será muito determinante para conseguir um objetivo, que é o Futebol Clube do Porto ganhar uma final, porque vale o acesso ao play-off da Liga Europa? Eu acho que ele vai ter que fazer esse trabalho, não há outra forma de o fazer. Certíssimo. Até pelos, como o Rui disse muito bem, pelos 4 treinos que poderá ter. 4 treinos que, em termos estratégicos, poderá valer muito pouco. Até porque eu não acredito que ele tenha um conhecimento tão profundo, por muito trabalho de casa que tenha feito já neste período, um conhecimento profundo das características dos seus jogadores. Porque por vezes aquilo que conseguimos ver no ecrã não chega não para é o mesmo definir, que vê no treino. Pois, não chega para definir o que é um jogador. Não me parece que vá ter grande impacto em termos estratégicos aquilo que ele poderá acrescentar a esse Futebol Clube do Porto. Em termos emocionais, sim, porque houve uma mudança ou uma ruptura que à partida com aquilo que poderia estar menos bem, e eu acredito que a grande mudança neste Futebol Clube do Porto poderá ser por aí só. Mais nada, é o cortar com o passado. E os jogadores vão começar a olhar de outra forma. Apagámos isto, nova oportunidade. Mesmo com um ciclo de 5 jogos sem vencer? Mesmo com um ciclo de 5 jogos sem vencer, porque é fácil, porque agora nós olhamos para este Futebol Clube do Porto, ou olhamos para outro clube qualquer que despeça o treinador, tudo que era mau dá a sensação que saiu com o treinador. O mal disto tudo, ao fim, e como disseste muito bem há um bocado, mas ao fim de 2 ou 3 dias que não vai jogar e vai voltar tudo ao mesmo. Mas nesta situação, com uma entrada com 4 treinos, eu parece-me que mais do que a parte estratégica, será a parte mental que poderá fazer a diferença neste Futebol Clube do Porto. O Armando viveu há 2 anos uma situação um pouco similar à que o Anselmi está a viver, em sentido contrário, ou seja, vai fazer a sua estreia como treinador no Brasil, no Goiás, ou seja, a sua primeira experiência fora de portas sendo na América do Sul, enquanto ele vive exatamente a experiência oposta, que é vir da América do Sul para a Europa. Do meu ponto de vista, sendo difícil, é muito mais fácil para um treinador com experiência no futebol europeu, como era o seu caso, nomeadamente em Portugal, adaptar-se a um futebol brasileiro, do que um treinador sul-americano ao futebol português, às especificidades até que o futebol português tem. Concorda comigo, independentemente de achar que uma adaptação ao Brasil é sempre difícil? Claro, concordo plenamente, 100%, 100%, até porque nós sabemos a capacidade e a forma como o treinador português, vamos estar aqui a falar no treinador português, claro, se quisermos no treinador europeu, a forma com que ele cresce, a capacidade que cresce a contornar as dificuldades, a improvisar, porque o português, mesmo em relação aos restantes treinadores europeus, o português, eu acho que mesmo nesse sentido está um bocadinho acima, porque nós temos um futebol em que temos a capacidade de ter os melhores do mundo enquanto praticantes, jogadores, temos os melhores treinadores do mundo, mas a verdade é que dentro do nosso país, em termos, por exemplo, de infraestruturas, nós estamos muito aquém daquilo. À frente. Não é só do Brasil.
ou melhor, não é só da Europa, estamos muito aquém da Europa, mas mesmo no Brasil eu encontrei, em termos de condições físicas, muito superiores àquelas. Porque os clubes são grandes, em geral há muitos clubes grandes. Exatamente, ou seja, este nosso crescimento, esta capacidade que nós temos de lidar com as dificuldades, de improvisar, de criar, torna-nos muito mais preparados para aquilo que é o chegar ao Brasil. Para depois, há aqui outra vertente ainda, que é, embora muita gente critique o formato da nossa formação de treinadores, a verdade é uma: nós temos uma formação de treinadores a nível mundial muito boa, para mim é melhor. Há depois aqui outras questões inerentes. Se há muitos cursos, há poucos cursos, há muitas vagas. São muitos anos, são poucos anos. O que eu digo é que da transmissão de conhecimento é mais isso que aponta. E eu aprendi muito. E eu venho de uma licenciatura, eu sou formado em Educação Física, ou seja, na área de futebol. Venho de uma licenciatura em que grande parte daquilo que são os conhecimentos que nos vão transmitindo nestes cursos entroncam muito ali num curso de Educação Física com especialidade em futebol. Mas a verdade é que aprendi muito com o FAA, com o FAC, etc. Eu acho que temos que valorizar isso também. Por vezes temos um espírito muito crítico em relação àquilo que fazemos e esquecemos de valorizar e dizer que nós temos as melhores formações de treinadores, e por isso é mais uma ferramenta que nos ajuda a chegar ao Brasil, que nos ajuda a chegar à Argentina, à Inglaterra, à França, e a termos o sucesso que temos tido. Em relação a esse desafio, o que é que o motivou a ir para o Brasil, para um clube que não é necessariamente de parte alta da tabela, até anda muitas vezes Série A, Série B, e depois falava do improviso? Onde é que sentiu que teve de improvisar mais quando chegou, viu e percebeu aquilo que havia para trabalhar, sendo um clube com objetivo de manutenção normalmente? Olha, o meu percurso, isto para te enquadrar aqui o porquê de eu querer ir para o Brasil. O meu percurso enquanto treinador tem sido um percurso lento no aspecto que tenho, ou que passei por todos os patamares de futebol. Eu comecei a treinar meninos com 11 anos, com 11 anos, 12, 13, júniores, equipa B. Fui ao Campeonato de Portugal, na altura era a 2ª Divisão B, no Vizela. Exatamente, voltei para Guimarães, para o Vitória, para a equipa B, 2ª Liga, 1ª Liga, etc. Ou seja, tendo percorrido todos os patamares que um treinador, acho que porque isso me valorizou-me, tendo passado por estes todos os patamares, faltava-me mais alguma coisa e continua-me a faltar. Eu tinha treinado só em Portugal, e eu acho que estas experiências de conhecer realidades diferentes também nos enriquece, e depois de ter passado então pelo Brasil, eu acho que qualquer treinador que vá ao Brasil, que sinta a pressão do Brasil. Nós falamos em pressão em Portugal, nós em Portugal não temos pressão, não temos. E quando passamos pelo Brasil, nós estamos preparados para qualquer coisa. Mas fala do dia-a-dia, da imprensa, do adepto, também exige muito. Do ambiente, do adepto. Os próprios plantéis são muito maiores e o Armando tem logo uma primeira dificuldade quando chega. As questões logísticas. E um calendário muito sobrecarregado também. Um calendário muito sobrecarregado, ou seja, é um sem fim de situações que nos enriquece tanto, que nos obriga tanto a pensar, a estar focados, que foi uma aprendizagem fantástica. E é curioso, porque acho que é um aspecto muito interessante até para falarmos, é que o Armando consegue chegar, aliás, o Armando leva o Aroca da 2ª à 1ª Divisão e na 3ª época acaba em 5º lugar e abandona o Aroca para ir e assumir quase imediatamente o comando do Goiás. Essa mudança de chip, até indo ao encontro daquilo que falava há pouco do Martim Anselmi, que é o Armando em quanto tempo preparou a sua ida para o Brasil, conhecimento do seu plantel, conhecimento dos adversários. Isso nos primeiros meses foi muito difícil. Foi. É óbvio que há sempre aqui um período de 3-4 dias de negociações,
em que a gente procura logo recolher o máximo de informação possível. Óbvio. Porque hoje em dia é-nos fácil procurar. Há plataformas que a gente vai buscar jogos, vai buscar características de jogador. E nestes 3-4 dias, porque o Armando não é o único, tem uma equipa técnica, que muito bem delineada, cada um com as suas tarefas, e dentro neste processo de conhecimento e apressar e queimar etapas, toda a gente está a trabalhar naqueles 3-4 dias. Claro, sim. Não podemos chegar a acordo e não vamos, mas o trabalho tem que ser preparado. Tem que ser feito. Para quê? Para queimar etapas, para chegar lá e podermos avançar, porque não há tempo. Então no Brasil não há mesmo tempo. Não há mesmo. E esse trabalho foi feito. E depois, claro, é chegar lá e deparar-nos com essas dificuldades, como o Rui disse muito bem. Plantéis, como é que eles chamavam quando a gente chegava lá? Dentro do mesmo elenco. O elenco, mas não, eles depois dividiam o elenco, plantel, em 3 grupos. Era o G1, era isso, G1, G2 e G3. E G3. Ou seja, o G1 eram aqueles 12 a 15 jogadores que jogavam mais vezes, depois havia o G2, que eram aqueles jogadores que poderiam ser alternativas quando saía um castigo, podiam entrar. E o G3 eram aqueles que andavam lá só para encher, só. Claro. Opa, e a atrapalhar, não é? E a atrapalhar. E aquilo é confuso assim. Pá, a primeira coisa, pá, a gente não pode, se quer tirar rendimento, claro. Se queremos ter um grupo, não podemos ter isto dividido em 3 em 3 grupos. Até para o próprio jogador ou somos um grupo ou não somos. Agora, mas também é impossível trabalhar. Eu quando lá cheguei, o Goiás tinha 45 jogadores. É isso. É impossível. É um plantel de futebol americano. Esse filtro já dá logo um trabalho, não é? Foi. E foi o primeiro grande trabalho foi esse, foi conhecer, procurar fazer um filtro, falar com os jogadores individualmente, terem que perceber. Já agora, Armando, teve alguma surpresa no grupo G2 e no grupo G3 que lhe levaram a... Eu sei que desfez o grupo, não é? E uniu o grupo num grupo só. Mas teve surpresas entre os jogadores que estavam no G2 e no G3? Tive. Pois. Tive. Não muitas, porque... Não muitas, sim. O plantel era limitado, apesar de 40 e tal jogadores, é preciso dizer isso. Mas tive algumas surpresas, como algumas expectativas que o pessoal que lá estava, de alguns que estavam, por exemplo, no G1, que achavam que eram grandes coisas. E pronto, e houve ali a necessidade de ir trocando até ficarmos só com um grupo. Mas certíssimo. Ali algumas mas esse pode ser um ponto de comparação interessante, porque muita gente tem curiosidade em perceber as diferenças entre Brasil e Portugal, e neste caso entre equipas mais da parte baixa do Brasil e equipas, que não os grandes em Portugal, e Braga, Vitória, será por aqui. Como é que o Armando, na perspectiva que teve trabalhos por cá e o trabalho no Goiás, enquadraria essa comparação? Ou seja, na parte baixa do Brasil sentiu mais qualidade, tem olhado mais para uma qualidade individual superior nas equipas por onde tem passado em Portugal. Se calhar o Famalicão já foge um bocadinho da órbita, mas falo das restantes. Eu vou-lhe dizer uma coisa, o Brasil é muito rico, e no Brasil há questões culturais aqui que dificultam o trabalho. Há questões culturais em que eles poderiam ser muito melhores, mas o Brasil é um país muito rico no futebol, muita qualidade. Questões culturais, fala de hábitos profissionais? Hábitos profissionais, bons treinadores brasileiros, atenção, é importante que se diga, com outras metodologias de trabalho, com outras formas de ver o jogo, como é óbvio, mas muito interessantes, mesmo muito interessantes. Então, em termos de qualidade futebolística dos jogadores, em termos individuais, existe muito rico. Para um treinador, aquilo é um paraíso, acaba por ser um paraíso. Agora, em termos de mentalidade e conseguir tirar o sumo daquilo tudo, face à mentalidade do dirigente, do jogador, há ali algumas entraves. Eu, por exemplo, vou dar só um exemplo. Face a um campeonato tão apertado como temos no Brasil, por exemplo, nós cá em Portugal, quando temos uma pausa FIFA,
aproveitámos para trabalhar, para ter treinos aquisitivos. Exatamente. Principalmente dotar ali o plantel de treinos aquisitivos, de analisar aquilo que foi feito, que é preciso melhorar e aproveitar ali, porque não temos treinos estratégicos. Exatamente. Não, ali no Brasil não. Há uma pausa FIFA. Eles querem 5 dias de folga. Claro. E é quando não há campeonato e seleção ao mesmo tempo. Também acontece. Eu a primeira vez que lá cheguei, a primeira pausa FIFA que tinha feito o plano para a pausa FIFA. E, professor, e as nossas folgas? 5 dias. 5 dias. Opa, temos tanto para trabalhar, temos tanto para fazer. Temos aqui uma janela. E como fantástica. É que eles reagem? Como é que os jogadores reagiram a uma mudança de do que esperava, dinâmica? não é? Foi necessário reunir, explicar, apelar ao bom senso, que temos que trabalhar, temos que aproveitar. Cheguei cá há pouco tempo, conheço-vos mal, vai ser bom para vocês, vamos nos conhecer mutuamente. É tentar convencer e mostrar-lhes o caminho que é o profissionalismo, que é a entrega, que é o foco, a importância que aquilo poderá ser, porque por vezes estas folgas também são importantes, atenção, também são importantes. Até para um jogador que não está numa seleção exatamente. Que pode... Eu só para dar algum exemplo daquilo que é a questão cultural que temos que contornar por vezes e o cuidado que temos de ter com isto. Portanto, só se joga ou só se folga, não há espaço para treinar. E viaja-se. Exato, viaja-se. Em termos de viagens, aqui, principalmente onde eu estava inserido, em Goiânia, é uma loucura. É uma loucura. O clube mais próximo do Brasileirão ficava-nos a 1500 km de distância. Exatamente. Que era ali São Paulo. Então o escritório era o avião, no fundo. Era com muitas ligações, muito tempo de espera, aeroportos e não sei o que era. A gente passava o tempo praticamente dentro do avião, aeroporto. E pouco tempo a treinar. O Armando salta depois de um excelente trabalho no Arouca e a minha curiosidade passa muito por perceber se é possível para um clube português, neste caso, que vai num trajeto ascendente, e foi o que conseguiu ao serviço do Arouca, manter as bases para o ano seguinte. Ou seja, aconteceu com o Gil Vicente, estou a lembrar do trabalho do Ricardo Soares, e perdeu logo uma série de jogadores. Com o Armando Evangelista, que também acabou por partir depois do apuramento europeu. É possível, e com é possível digo, há condições nesses clubes que não fazem parte do leque de grandes para segurar o treinador, neste caso, os principais jogadores, ou é inevitável que se perca o talento e neste caso um treinador que também fez um trabalho muito competente? Olha, em relação ao treinador eu posso falar por mim, e como bem referiu, tive 3 anos no Arouca. 3 anos. E no fundo, eu enquanto treinador é isto que eu procuro, é esta estabilidade. É óbvio que depois tudo tem um fim, mas eu também podia, porque tive a oportunidade para isso, ter saído no ano antes do Arouca, mas quis dar continuidade ao trabalho, porque acreditava naquilo que estava a ser feito. Terminando a época numa competição europeia, eu achei que precisava de um novo desafio, porque ali 3 anos em Arouca, em que já poderia ter saído, quer fosse por questões financeiras, quer fosse por questões profissionais, preferi ficar pelo projeto, porque acreditava. Mas eu tive que bater no teto depois dessa última. Exatamente. Depois de estar ali numa competição europeia, eu precisava, mesmo para me desenvolver enquanto profissional, eu precisava de outro desafio, queria evoluir. É uma exigência também que temos que colocar em nós treinadores, vocês jornalistas, etc. E eu tive essa necessidade. Enquanto jogadores, é difícil. Porquê? Porque até pela questão económica e financeira dos clubes em Portugal, que vivem muito de receitas extraordinárias, porque as suas receitas fixas não lhes permite ser competitivos, nem tão pouco. Mesmo com estas receitas extraordinárias, grande parte destes clubes tem muitas dificuldades e demonstram ainda uma grande distância quando estamos a falar do Arouca para o Braga, para o Vitória, para o Benfica, para o Porto, para o Sporting, mesmo com estas receitas extraordinárias. Por isso, quando elas surgem, para estes jogadores, para estes clubes, em termos de gestão financeira, é praticamente impossível
não entrar no negócio, porque depende muito disso. Os clubes que conseguem ter aqui umas receitas extraordinárias, fantásticos, e acabam por conseguir épocas tranquilas. Quando estas receitas não vêm, têm muitas dificuldades, porque o que são hoje os patrocínios que são hoje o que recebem dos direitos de transmissão televisiva acaba por ser muito curto para que os clubes possam ser competitivos. Mas seria a favor, por exemplo, de uma alteração do modelo competitivo, número de equipas, ou é algo completamente impossível de reverter, tendo em conta o panorama, distribuição de adeptos, estrutura dos clubes, etc, etc? Em relação, eu não defendo uma redução de clubes, até porque se eu tivesse a defender, estaria a ir contra a minha classe, porque iriam... Mas se calhar eram trabalhos mais confortáveis em geral, não é? Provavelmente, mas eu acho que não seria por aí, não seria por aí. Eu acho que a forma com que temos que olhar para aquilo que é o nosso futebol, a distribuição, eu espero que isto para 2028 com a centralização dos direitos televisivos venha a ajudar de alguma forma, porque o futebol gera muito dinheiro, não haja dúvida. Nós hoje em dia olhamos para a nossa federação, portuguesa de futebol, é uma federação rica. Olhamos para a nossa liga, é uma liga que passou por dificuldades, mas que é uma liga também que tem feito muito e é uma liga que vive desafogada. Hoje em dia, até no Comitê Olímpico, vemos interessados em querer ir para a presidência do Comitê Olímpico. Isso também nos diz alguma coisa, porque provavelmente há pano para mangas, provavelmente há verba para se poder trabalhar no Comitê Olímpico, só ninguém queria ir para lá. Isto é mesmo assim, é tão simples quanto isto. Ou seja, nós vimos uma NTF cada vez também com mais infraestruturas, fez uma sede nova, vimos, ou seja, o futebol português gera receita. Parece-me que, e não é fácil, isto não é fácil. Penso que o primeiro passo para 2028 com a centralização dos direitos televisivos está dado. Espero que de alguma forma possa alertar para aquilo que pode ser o equilíbrio financeiro dos clubes, para que somente aqui aumente aqui a faltar a palavra o equilíbrio competitivo, exatamente, que aumente aqui o equilíbrio competitivo, porque todos temos a ganhar em relação a isso, e o futebol português vai ganhar. Espero que seja um passo importante, que seja um primeiro passo para alertar para isso mesmo. Armando, só por curiosidade, pela questão do Arouca, porque revelou vários jogadores e boas aquisições que fez no estrangeiro, mas também cá, o Armando conseguiu retirar, isto do meu ponto de vista, obviamente, se calhar o melhor Alan Ruiz da carreira. Quando o recebeu, tinha essa expectativa, acreditava nisso, e como é que foi desenvolver um jogador que, sobretudo na Europa, foi sempre um jogador aliado da equipa para se tornar um jogador também muito importante ao serviço da equipa para transformar e ajudar claramente a chegar a um 5º lugar no campeonato? Sim, olha, eu, ao contrário de muitos colegas que por norma usam aqui um chavão que diz: eu os meus jogadores trato-os todos da mesma forma. Eu não. Certo. Eu, em função da sua personalidade, em função das suas expectativas, eu trato cada jogador diferente. Isso passa por reuniões individuais, Armando, quando os contrata no início da época, por exemplo, para perceber o que é que cada jogador pensa e cada jogador quer tirar da temporada, não é? Sim, tão bem isso também é um ponto fundamental, porque mais importante por vezes os ensinamentos que a gente lhe transmite no treino, que são muito importantes, claro que sim. é a confiança que cada jogador tem no treinador, e o conhecer o jogador profundamente, o ir ter com um jogador pela primeira vez e perguntar: olha, como é que está a tua filha Maria e a tua filha Mariana? Isto são coisas tão simples, mas desmontam. É desbloqueador, claramente. Desbloqueador, não é? Porque ele assim, o treinador sabe que eu tenho uma filha que se chama Maria, outra Mariana, sabe que eu tenho 2 filhas. Que sou um homem além de ser um jogador. Sabes, este tipo de situações acabam cada vez mais por
por serem importantes. Isto porquê? Porque e a liderança não é só visível, é o lado invisível. É isso mesmo. E o Alain e os outros Alains foi um bocadinho por aí, porque o Alain quando chegou, e o Alain explode na segunda época, porque ele chega a meio, ele chega a meio da primeira, em que vem com excesso de peso, que pesa mais, pesa mais, lento. E o Alain teve muitas dificuldades para iniciar. Agora, nunca ninguém desistiu do Alain. E foi das coisas que eu lhe disse: olá, enquanto eu cá estiver, tu bem ou mal, eu não vou desistir de ti, pá. Não vou desistir. Se tu desistires é uma coisa, mas eu não vou desistir. Eu lembro-me perfeitamente que uma dessas vezes, pá, o Alá sentia-se um bocadinho frustrado também por isso, porque queria dar e queria mais e não conseguia, porque via a minha fora de forma. O corpo não ajudava também. Não ajudava. Eu lembro-me que tive que mandar o Alain, tirei do treino, mandei-o para o banho. Disse-lhe mesmo: olha, hoje não te quero ver mais, pá, podes ir embora, hoje não te quero ver mais, acabou, pá. Então, mandei, ele saiu chateado, como é óbvio, não é? São homens. A verdade é que no dia seguinte chegou, pediu desculpa a todo o grupo. Isso é muito importante. Pediu desculpa. Pá, a gente depois, claro, entra ali numas brincadeiras, não sei o quê. Pá, claro que sim. Desculpas não chegam lá, tem que haver mais qualquer coisa. Agora no treino. Eu vou pagar um jantar, vou pagar um jantar a toda a gente e tal. Vamos marcar um jantar, pago eu e tal. E o Alá foi-se integrando desta forma. Tem uma personalidade diferente, mas uma excelente pessoa. E foi por aí. E depois o Alá começou a perceber que se fosse olhando e assumindo aquelas orientações que a gente lhe estava a dar, que ia ser bom para toda a gente. Ele compreendeu isso, confiava, sentia-se feliz, sentia-se realizado, e depois correspondeu com aquela fantástica época que fez, como o Rui disse muito bem. O recrutamento do Aroca nos últimos anos tem sido muito mais criterioso, pelo menos na minha opinião, e nos tempos do Armando isso foi claramente visível. Qual foi o papel que lhe permitiram ter nesse processo de construção do plantel a todos os níveis? Em Aroca, ao contrário de que muita gente pensa e muita gente acha, o Joel Pinho e o Sr. Carlos Pinho por vezes criaram aqui uma imagem que muita gente olha desconfiada, vamos assim chamar, estamos à vontade. Eu vou-lhes dizer, fácil trabalhar com o Joel e com o Sr. Carlos. Muito, muito fácil. O clube tem as suas limitações. Temos que ter a capacidade de nos enquadrar do que é a realidade do clube, mas acaba por ser fácil trabalhar com o Joel e com o C. Carlos. São pessoas que têm a capacidade de ouvir, são as pessoas que pedem opinião, são as pessoas que... eu se algum dia pedisse ao Joel, pá, o Cristiano Ronaldo, pá, era o jogador ideal para o Aroca. Primeira palavra que o Joel... Não, mas a primeira palavra que o Joel... Exatamente. Assim, pá, e eu dizia-lhe, pá, sei que é difícil, pá, não vai ser possível. Diz ele: mister, eu se não ligar, se eu não tentar, não vai ser possível. Ia para a luta dele, ia para a guerra, e tentava, e não sei o quê. Ou seja, tinha essa capacidade, e a gente foi se identificando muito com isso mesmo. O próprio diretor desportivo e team manager, o Flávio, que é uma estrutura muito pequena, também com esta capacidade de trabalho, de visão, de ouvir, de escutar, e foi assim com muito trabalho que... E fazer vendas muito significativas também. Exatamente, porque naquela fase não havia nem 500 mil para comprar o jogador. A gente e todo o sucesso do Aroca, e se me permitir a opinião, Armando, passa muito pela a sua escolha de plantel no primeiro ano para subir da segunda para a primeira divisão, que é sempre muito difícil. Sim, muito difícil. Há aqui também uma dose de felicidade, e não há como esconder. Claro. Isto é um jogo. Há uma dose de felicidade porque o plantel foi pensado há 2 anos. Aquilo foi pensado há 2 anos. O primeiro ano dentro daquelas escolhas, e depois ter ali mais uma ou 2 janelas para ir remendando
aquilo que não correu tão bem na primeira janela, para depois no segundo ano sim assumir a subida da divisão. A subida da divisão. A verdade é que acertámos em muita gente no primeiro ano. Verdade. e subimos no primeiro ano. Depois somos um bocadinho reféns disso mesmo no primeiro ano. No segundo ano na primeira vez, exatamente. Somos um bocadinho reféns disso. Porquê? Porque como o projeto era há 2 anos, acabámos por vincular uma série de jogadores que eram fantásticos para a segunda liga. Por 2 anos, mas obrigavam-nos a jogar na primeira, exatamente. Mas que já isso é algo muito curioso. Já não servia para a primeira, que é mesmo certíssimo. Assim. E aquilo acabou por ter-nos que entrar no primeiro ano da Primeira Liga, pronto, a sobreviver. Não é? Exatamente, a sobreviver, porque a gente tinha assumido um compromisso com aqueles jogadores para 2 anos, não se ia deixar cair, como é óbvio, quando nos tinham dado tanto no ano anterior. Sem dúvida. E foi difícil, foi duro. Depois, no ano seguinte, já havia vagas, foi que podíamos ter e fomos contratando, e aí sim, aí construímos um plantel. Tivemos um ano de muito trabalho a procurar, porque decidimos naquela altura que íamos investir um bocadinho mais no mercado espanhol. Pois ia perguntar isso é uma visão, sim. Até porque é a marca do Oroca. Exatamente. E a Oroca seguiram-se outros clubes que foram um bocadinho buscar esse filão. E ia perguntar de onde é que como é que conseguiram entrar nesse circuito. Aquilo houve ali avanços e recuos. Houve ali avanços e recuos quando o foco se dirigiu um bocadinho ali para o mercado espanhol. Isto porquê? Porque um jogador que joga segunda Liga Espanhola é muito caro. Certíssimo. E é muito forte a Liga. Exatamente. Essa segunda Liga Espanhola. Exatamente, é muito caro. E houve ali uma altura que ficámos um bocado desconfiados. Mas será que vamos ter capacidade para conseguir trazer alguém? Estamos aqui a perder tempo? Não estamos? Houve ali algumas desconfianças. Até que pronto, fomos para o terreno e saber valores. O jogador estava em final de contrato. Óbvio que um jogador que esteja a jogar regularmente na segunda Liga Espanhola na altura não era. É impossível. Era impossível. E então começámos a focar-nos principalmente naqueles jogadores que tinham tido uma boa formação. Tinham tido formação Real Madrid, tinham tido formação Barcelona, tinham tido formação Sevilha, com escola, mas com escola, em dificuldades. Mas que por algum motivo ainda não tinham dado passo em frente. E então começamos. O Rafa vem daí. O Rafa é um jogador que tem formação Barcelona. Depois vai para a Inglaterra. Ele ainda vai para a Inglaterra. O West Ham, se não me engano, e não se adapta, tem dificuldades de adaptação. Não é o West Ham, mas também não estou certo agora onde seja. Não interessa, são tantos que a gente acaba claro de se perder. Espreitamos já aqui, não seja por isso. Isso é verdade, é fácil. E depois volta para a Espanha, está no Las Palmas e está a jogar pouco no Las Palmas, quase não joga. Isso mesmo. Em termos de números, o Rafa Morrica tinha números. Leeds United. Aliás, até foi contratado por um diretor desportivo espanhol na altura. E o que é certo é que ele depois volta para a Espanha e não consegue. Não tem números, não tem golos, não joga. Mas o que a gente tinha visto do Rafa, tem boa escola, perspectivava-se muito. Os poucos minutos que ia tendo, a gente via ali características nele que é um encontro daquilo que a gente quer no nosso modelo de jogo. Aquelas diagonais curtas, o remate fácil, pé esquerdo, pé direito. Não sendo um jogador corpulento, era um jogador que identifica bem o espaço. No primeiro toque consegue fugir ao confronto físico. Um jogador que dentro da área tem aquele feeling, aquela percepção pela baliza fácil. E arriscámos naquilo. Venda mais caro do Oroca. E arriscámos. E por larga margem. E arriscámos dessa forma, como houveram outros que não tiveram tanto sucesso. Por exemplo, o Oriol Busquets.
O Oriol também para mim foi uma surpresa não ter afirmado num campeonato como o português. Pois, nós também acreditávamos. Mas é o exemplo que o Armando estava a dar, formação Barcelona também. Formação Barcelona, depois vai ao Clemão, é lançado na primeira equipa do Barcelona, o Busquets, o Oriol. O que destaco, se me permite, é que havia um critério, e isso por si só já é o caminho para o sucesso, é haver um critério. Sim, e não uma é só coerência uma na escolha. Não é depois, só a oportunidade de ir buscar o jogador. Como o Armando está a descrever, um caso resultou, outro caso não resultou tão bem, mas havendo um critério, qualquer clube está sempre mais próximo de ser bem sucedido. Porque eu acho que foi importante isto no Arouca, naquele período destes 3 anos, foi o não ter medo de errar também. Certo. Porque quem toma decisões não as vai acertar todas. Não as vai, pá, porque até porque é possível no futebol, não há nenhum clube que tenha 100%, nem perto disso. Exatamente, porque nós quando estamos a contratar emoções, quando estamos a contratar pessoas, é impossível acertar nelas todas. Mas ali não havia este receio. Se falharmos não há problema, pá. Nós temos já uma janela a seguir para poder corrigir isto. Porque hoje em dia no futebol temos duas janelas por ano para poder contratar, para poder corrigir. E a questão do Armando pensar em janelas é uma questão muito interessante para um treinador. Nós já temos tido aqui vários e não tem falado nesse aspecto, e eu acho que é muito interessante a forma como pensa, ou seja, não olhar só para uma época como uma época plena, mas saber que em janeiro pode fazer reajustamentos. Isso é muito interessante. Sim, é por isso que eu digo que estes 3 anos do Arouca foram de facto fantásticos, pá. Foram fantásticos porque permitiu esta organização, porque nós quando olhamos para o futebol, outro dos chavões que ouvimos dizer, não existem projetos no futebol. Certo. Não existem projetos porque não se olha para o futebol desta forma. Certo. Não se olha para a composição, ok, vamos acertar, vamos errar. Mas sabemos que daqui a 3 meses vamos poder corrigir algo. Vamos voltar a errar, mas podemos voltar a corrigir passado mais 3 meses. E se nós repararmos, o sucesso, por exemplo, do Sporting do Rubem Amorim é um bocadinho isto. São 4 anos, tentativa e erro, até que chegou ali, não à perfeição, porque ela não existe, mas muito próximo. Não existe, claro. Sim, a última temporada é muito melhor do que, mas a primeira. Mas muito próximo. Mas foi sempre ali uma tentativa e erro, sempre aquilo com a mesma cabeça, porque naquilo que seja a tentativa e erro, se hoje for eu, amanhã for o Tomás, depois for o Rui, vamos estar sempre a refazer aquilo como um novo projeto, nunca estamos a olhar para o produto final. E eu olho para o futebol dessa forma, porque nós não estamos a utilizar objetos, estamos a utilizar pessoas. E quando estamos a comercializar emoções, estamos mais próximos de errar. É mesmo assim. Claro que sim. Já agora, força. Desculpa, muito rapidamente, é para finalizar o capítulo Arouca. Como é que arrisca num jogador como o Dabag, sabendo que não tinha experiência europeia, que no início teve alguns problemas de adaptação ao Arouca, mas depois que na segunda época faz uma época tremenda? Olha, o Dabag é-me apresentado por um colega que é gente agora, mas que jogou comigo. Claro que sim. Jogou comigo em Moreira. Apresentou-me, é interessante ver, o foco na observação do Dabag foi aquilo que ele estava a fazer pela seleção da Palestina. Percebo. Porque em termos de campeonato fazia a diferença com uma facilidade tremenda. Era muito pobre e a gente não tinha muito bem a noção da qualidade da oposição. Então focámos-nos muito ali naquilo que era a prestação dele na seleção da Palestina. E achámos que, mais uma vez, em relação àquilo que é a nossa forma de jogar, o que se pede para um jogador naquela posição, se podia complementar, porque tinha coisas muito, muito semelhantes à do Rafa Morrica. Sem dúvida. E ao mesmo tempo tinha coisas diferentes. Certo, podia ser um complemento e podiam jogar os dois juntos e o Armando pensou nisso. Exatamente, e a gente começou a associar isto. Ok, se a gente não tiver o Rafa, o Odai Dabag, também nos faz isto. Mas se tivermos o Rafa, o Dabag também nos pode acrescentar coisas diferentes. Nem mais. E foi um bocadinho nessa perspectiva, mas não foi um jogador que seguimos, não foi um jogador que... Foi um jogador que nos foi apresentado.
surgiu-nos no radar, analisamos e achamos que poderia se complementar. Mas mais curioso que isso, se me permitem, foi depois desta história política. Tinha um israelita no plantel, não era? Exatamente. Dois. Eu ia lhe perguntar isso, como é que tinha sido a convivência. Do Odai com dois israelitas com o Odai, um palestiniano com dois israelitas. Pá. Nós na altura ficámos um bocado assustados quando mas vamos avançar. Não é algo fácil de juntar, não é? Vamos avançar, que problemas é que vamos criar aqui? Será que isto vai resultar? Pode correr mal, não é? Pode correr mal. Conversámos com o Odai, conversámos com os israelitas que estavam para chegar. Não tem problema, não estamos à vontade. O que é certo é que correu muito bem. Era o Daça e o Altimã, se não me engano, não era? Era. O Daça e o Altimã. O futebol a derrubar preconceitos. Sim, a linguagem universal do futebol. Eu acho que acabou por ser também uma mensagem bonita cá para fora. Muito. Porque isto às vezes as questões políticas são uma coisa, mas as relações humanas são outra. E distorcem a realidade. É verdade. Vezes, exatamente, distorcem a realidade. E eu acho que ali foi um bom exemplo, em que eles se respeitavam, se apoiavam, eram bons profissionais. Acho que foi, para mim, enquanto treinador, enquanto amigo deles, foi uma satisfação enorme ver o relacionamento que eles tinham, apesar dos conflitos políticos que as duas, tanto a Palestina como Israel, têm, e é sabido, não é? Fantástico. Passando para o Famalicão, há pouco ia lançar o tema. É um clube com muito menos tempo para os jogadores, para os treinadores. Não estou a dar novidade alguma. O Armando destacava a estabilidade que teve no seu trajeto ao serviço do Arouca. No Famalicão talvez não tenha sido exatamente assim, porque o plantel está sempre em andamento, seja com entradas, seja com saídas. É também um clube que está nos últimos anos a evoluir bastante a nível de formação, portanto há mais opções em geral. Houve algum tipo de choque de expectativas? Dava espaço para o Armando introduzir aqui o Famalicão? E deixar só um pormenor, só teve uma janela de mercado. É verdade. Esta seria não houve tempo para o ajuste. É isso mesmo. Não, mas por acaso tudo indicava que queria ter tempo para a segunda. E as coisas estavam a correr nesse sentido. Mas pronto, é mesmo assim, a gente tem que estar preparado para isso. Mas sobre isso, nós aqui, curiosamente, nós demos uma opinião sobre a sua saída, que do meu ponto de vista é claramente precipitada. Mas isso é a minha opinião. Pois. Não, basta verdade... ver. É óbvio que eu não vou pedir ao Armando para comentar isso, porque não me parece justo, mas quer eu, quer o Tomás, podemos comentar. O Armando saiu depois de 3 jogos sem ganhar e empatou um deles, recordo-me, e perdeu um para a Taça de Portugal, e se calhar foi esse o principal motivo que levou à sua saída. Mas a verdade é que o Famalicão não ganha 10 jogos, ou seja, desde que o Armando saiu, o Famalicão não ganhou nenhum jogo, e muito sinceramente aquilo que se tem visto até ao momento não vejo isto. Obviamente o Armando não está minimamente vinculado à minha opinião, nem falamos sobre isso porque estamos à distância, mas eu acho que não houve nenhum, se quiser... Do meu ponto de vista, o Famalicão não está a jogar melhor, até está a jogar pior do que jogava quando o Armando era treinador. É a minha opinião. Acima de tudo, fica a ideia de que o Famalicão é um clube muito mais imediatista e era nesse sentido que o introduziu. A questão do projeto, não é? Exatamente. Há pouco falava do projeto. E é um clube que temos que lhe dar o seu valor. Pelo crescimento que tem tido, pelo contributo que tem dado ao nosso campeonato. Porque hoje o Famalicão uma porta de entrada para muitos jogadores. Para muitos jogadores, exatamente. E rampa de lançamento também. Olha-se para o Famalicão como um bom clube da nossa liga, com todo o mérito. Falta claramente um apuramento europeu para a qualidade dos plantéis que tem tido. Exatamente. Eu tenho dito isto. Eu acho que o projeto financeiro e o projeto desportivo em Famalicão não casou ainda. Não casou. Ainda há aqui algumas divergências que fez com que aquilo não tivesse casado. Porque quando eu sou convidado para trabalhar no Famalicão, a primeira questão que eu coloquei aos responsáveis foi esta mesmo. Expliquem-me só uma coisa,
O Famalicão tem crescido enquanto instituição, enquanto clube, é uma marca. O Famalicão tem conseguido valorizar jogadores, valorizar ativos. Se calhar também o seu crescimento vai muito destes ativos que consegue valorizar e do negócio que consegue fazer. O Famalicão tem valorizado o seu presidente, porque hoje em dia é uma pessoa que toda a gente reconhece o trabalho que tem está a fazer. Sem dúvida, grande prestígio. Só que tenho aqui uma dúvida. Não há nenhum treinador que passou por Famalicão que tivesse sido valorizado. O que é que se passa aqui? Essa é muito a minha questão. Acima de tudo tem sido uma montra de jogadores. Exatamente. O que é que se passa aqui? Foi a primeira questão que eu coloquei quando me convidaram para ir trabalhar para Famalicão. O que é que se passa? É óbvio que não havia ali uma justificação plausível para este fenómeno, não é? Agora, quando a gente está atento e consegue compreender o dinamismo que existe ali no Famalicão e a preocupação em crescer em determinadas vertentes, por vezes tem que se deixar outras de parte. Mas essa questão é pertinente e eu coloquei, difícil de responder, mas a verdade é que estamos perante um clube que não tenho dúvidas que vai ser, que já mas vai se tornar uma referência no futebol português. Armando, cada vez mais. Os jogadores mais falados do Famalicão já há muito tempo são o Zaidu Yusuf e o Gustavo Sá, frequentemente também apontados a clubes grandes em Portugal. E não o Zaidu só. vai sair para o Al-Fateh, creio eu. Exatamente. É isso, para a Arábia por Saudita. 6 milhões de euros. Fala-se disso, não sei se já é oficial, creio que não. Mas, já viajou, Tomás. Ok. Já, também não sabia. Independentemente disso, a questão mantém-se. Vê nesses jogadores, ou em relação ao Zaidu não vai acontecer, mas em relação ao Gustavo Sá também, vê essa entrada possível num clube grande em Portugal, ou até a fasquia do valor já pode afastar um bocadinho esse cenário. Mas falo, acima de tudo, em termos futebolísticos. Sim, nós temos que enquadrar primeiro aqui a idade do Gustavo, do Sá. Nós estamos a falar no miúdo, 19 anos, em que começa a jogar na primeira equipa, não com a regularidade que tem hoje, mas lá atrás com 17, 18 anos. Um jogador com um passado nas seleções jovens também marcante. Hoje em dia, com 19 anos, joga no Sub-21 português, também com algum destaque. Agora, por vezes é preciso ter aqui um bocado de paciência e olhar, e hoje em dia no futebol compra-se muito potencial, não se compra o rendimento atual, e eu olho para o Gustavo e vejo esse potencial ainda. E o Armando não acha que ele no futuro não poderá ser mais 8 do que 10? Não será essa a posição em que ele se pode vir a sentir mais confortável? Eu acredito plenamente que sim. Certo. Plenamente. Certíssimo. Agora, há questões se calhar para a utilização do Gustavo Sá naquela posição que ele tem, porque quando nós olhamos e queremos ser sérios com um projeto de valorização dos jogadores, se temos um Zaidu que é 8 e um top pitch, e temos um top pitch que é de um 6-8, isso mesmo, e temos um Gustavo Sá, o encaixe natural é esse. É o Gustavo ser o 10, sim. Pois, isto porquê? Porque era ótimo começar a trabalhar o Gustavo como 8. Claro. Mas ia-nos matar um ativo que valeu quanto, Rui? 6 milhões. 6 milhões. Ia-nos matar 6 milhões do clube. Então a lógica é esta. Ok, vamos vender estes 6 milhões. Mas isso foi uma interpretação do Armando já agora, ou de alguma forma foi isto é leitura, uma linha orientadora? Eu acho que não é uma interpretação do Armando, isto é uma interpretação de todos os treinadores quando têm uma gestão para fazer, porque hoje um treinador não é só um gestor tático, técnico, tem que ser um gestor de recursos para a instituição, e eu olho sempre, provavelmente pela minha formação enquanto treinador, em que eu trabalhei muitos anos numa equipa B. Certíssimo. E quando estás numa equipa B, tu não podes pegar nos miúdos e saltar etapas, não podes estar a matar um em detrimento do outro. E então a gente procura dar tempo. Ok, tu tens muito potencial e se calhar até vais ter mais potencial do que este,
mas este também tem potencial para o clube. Vamos arranjar aqui. É preciso gerir um para não perder o outro. Vamos arranjar espaço para este mais acima para tu poderes entrar cá. Provavelmente a seguir tu vais ultrapassá-lo em termos de potencial. Mas a ordem lógica das coisas é esta: é potencializar este para arranjar espaço para o outro, este já vai, e assim sucessivamente. E os treinadores crescem também olhar muito para este tipo de gestão interna. Para a lógica do plantel. Exatamente, para a lógica. É... Eu pelo menos enquanto treinador, eu gosto de fazer este exercício e gosto de me colocar da parte de quem está a gerir o clube em termos financeiros. Eu gosto Interessantíssimo. Essa declaração é muito curiosa porque nesta semana, e a propósito do leak do áudio do Bruno Lage, muita gente questionou o facto de o treinador dizer que há determinados jogadores com um valor de mercado alto que têm de jogar, como se isso não acontecesse na prática em praticamente todos os clubes. Todos os clubes. Exatamente, só que uns valem 13, 6 e outros valem 30 ou 40. É o 60. Mas em termos de gestão, passa por aqui também. Passa por aí. Eu tenho este cuidado, eu penso que todos os meus colegas o terão, uns mais que outros, mas eu tenho este cuidado e procuro ter este cuidado na gestão de recursos humanos, fazer isto. É óbvio que há alturas que não dá também, não é? Não dá mesmo. Mas quando temos essa possibilidade, e aqui a questão do 8 ou 10 do Sá, prende-se um bocadinho aqui. Está a ganhar, continua a ganhar algo mesmo naquela posição, mas eu penso que em termos de características, ele poderá ter um rendimento. Olhar de frente para o jogo, capacidade de condução, capacidade de passe. Acho que passa muito por aí. Até porque aquela chegada no último terço, aquela chegada de entrada da área, para dar o último toque na bola, ele como 10 não tem, mas tem a capacidade. E como 8 pode pensar à frente, ver os espaços diferentes, ver a linha de passe que mais ninguém vê, uma maior abrangência do campo. Ele tem isso, e eu acho que Armando, só outra questão sobre o Famalicão, porque parece uma questão importante. Claro que no futebol tudo é efêmero e ninguém se lembra que o Armando na terceira jornada era líder do campeonato, obviamente a treinar o Famalicão. A perda do Luís Júnior em cima do fecho do mercado, admito que fosse previsível, mas a equipa não sentiu muito o peso de um guarda-redes que faz a diferença no campeonato português, independentemente da qualidade que possa ter o Zlobin ou o Karevic. Eu creio que obviamente o Luís Júnior é um guarda-redes de primeira linha, por isso mesmo era titular. O Zlobin estava com muito pouco jogo, porque tinha sido vários anos suplente da equipa do Famalicão. O Karevic, do meu ponto de vista até agora, percebo porque é que nunca o tinha utilizado. Acha que isso não foi também uma perda de demasiado peso para a equipa do Famalicão em cima do fecho do mercado? Sabe que hoje em dia os jogadores, os atletas que são contratados pelo Famalicão vêm sempre com umas expectativas muito altíssimas. E é fácil para estes miúdos, quando chegam a Famalicão, olharem para o Famalicão como um clube que lhes dá boas condições, mas como um clube de passagem. Certo. Como um clube de passagem. E então aqui, mais do que a perda, porque o Zlobin entra muito bem, mas sem dúvida, mais do que a perda do Luís Júnior e do Francisco Moura, que em termos, certo, óbvio. Em termos de desenho, de equipa, em termos de desenho tático, em termos de dinâmicas de jogo, foi uma perda. E criou-lhe um problema, porque passou só a ter um lateral esquerdo. Exato. Ainda que o Rodrigo Pinheiro possa ser adaptado aos dois lados. Sim, mas perdeu. Mas um problema que acabou por chegar o Rafa em cima da hora. Em cima da hora, não fez pré-época, não, e sem ritmo competitivo, sem pré-época. Exatamente. E então, mais do que esta perda em termos táticos ou em termos de produção dentro do jogo, quando os nossos atletas, quando o jogador que chega ao Famalicão com esta expectativa de ser um clube de passagem para poder entrar nos campeonatos... Já agora, por curiosidade, não acha que essa questão de ser o clube de passagem está a prejudicar os treinadores? Sem dúvida. Pronto, é isso. Se calhar está aí o ponto. Poderá ser um Fica à consideração. Poderá ser um dos. No Famalicão. Poderá ser um dos.
E mais do que esta perda no 11, que já é significativa, sem dúvida, é o sentimento que coloca, porque a mensagem que fica, não é? Exatamente. Este foi para o Villarreal, campeonato espanhol, ganhar certíssimo. 10 vezes mais do que o que está. O Moura já vai para o Porto, vai jogar Champions. Óbvio. Por exemplo, um jogador como o Zaidu ou um jogador como o Topic sentem a saída do colega de equipa, não é? Exatamente. Porque se calhar também contavam que fosse a vez deles, ou muitos podem pensar assim. Eles vivem com isso. Nem mais. É algo com que os treinadores, com que a estrutura convive diariamente a este sentimento dos jogadores. E é algo que temos que ter muito cuidado quando se trabalha ali, a este sentimento. E mais do que lá está, foi este sentimento e aquilo que provocou em termos anímicos e emocionais a estes jogadores que têm essa expectativa e caíram ali um bocadinho. É importante voltar a refazer, voltar a fazer, a acreditar, traçar novos objetivos individuais para eles, porque grande parte daqueles jogadores, quando chegam ali, o primeiro grande objetivo que eles traçam é serem transferidos para uma grande liga. E o mercado agora fechou, estes foram, eu não fui, fico cá, ok, é chamá-los, traçar novos objetivos, fazê-los acreditar, e há este trabalho todo que é importante, para além depois do trabalho tático que é necessário fazer quando perdemos o Moura, quando tínhamos o Moura, que sabíamos que o corredor esquerdo poderíamos ter mais quase um médio, jogar com 4 médios, quando podíamos criar muitos equilíbrios no nosso meio campo, porque o Moura, o corredor era do Moura e dava-nos essa facilidade. Há que refazer aquilo tudo. Isso já mexe com toda a gente, já mexe com o trabalho específico de cada um dentro do campo. Porque e entre muitos aspectos foi assim que 2 vezes desarmou o Roger Smith, com 2 vitórias sobre o Benfica. Sim, foi em 2 meses. Depois para acrescentar também, depois tivemos ali uma lesão grave do Sorriso, que era um jogador certíssimo, diferenciador, estava a ser claramente diferenciador. Estava com o início da época fantástico, tanto nas assistências como nos golos, e depois tem uma lesão gravíssima em que voltou à coisa do mês ou 2. Isso mesmo. A jogar. O Famalicão também já traz jogadores com algum peso do Brasil. Estou a lembrar-me também do Calegari. São jogadores. Certo. Lá está na lógica que destacava há pouco do futebol espanhol, jogadores com formação, mas que não se afirmaram necessariamente noutro patamar. O Sorriso e o Calegari também são um pouco jogadores nessa linha. Sim, mas de outro mercado. O Sorriso tinha defrontado o Sorriso no Brasil. Ele no Red Bull Bragantino, com o Pedro Caixinha, tinha o defrontado. Ele fez-me um golo no Brasil. Mas não fui eu que trouxe. Eu, quando cheguei a Famalicão, o Sorriso já estava no Famalicão. Já estava contratado. Já estava contratado, já lá estava. Por isso não tem a ver. O Calegari são daqueles jogadores que por vezes não é fácil trazê-los para Portugal, principalmente já no patamar que estava o Calegari, que estamos a falar no patamar fluminense. Só que o Calegari, às vezes há estas oportunidades. O Calegari está emprestado na MLS nos Estados Unidos pelo Fluminense. Estava a fazer uma época fantástica e teve uma lesão gravíssima do Cruzados e cortou. E entretanto ele regressa ao Fluminense, está ali num processo de recuperação. Em que eu também conhecia muito bem o jogador. Informações até que ponto ele estava já apto, não estava apto, pronto, e as informações tudo levavam a crer que ele estava não estava a 100%, porque se estivesse a 100% provavelmente naquele contexto não íamos conseguir, mas que estava muito próximo de 100%, dava garantias, e foi neste contexto pós-cirurgia que conseguimos trazer um jogador como o Calegari. Bem, eu acho que em nível da atualidade também precisamos dar aqui um toquezinho aos nossos ouvintes, porque vimos de uma jornada
absolutamente atípica, com 2 derrotas de 2 dos 3 grandes. E não só verdade, também tudo à volta. Tudo à volta, exatamente, tudo à volta é uma derrota, um empate e uma vitória. Uma derrota, um empate. Exatamente. Obrigado pela vossa correção. E também aproveitar, temos aqui o Armando também para nos dar um bocadinho a sua perspectiva. Eu ia começar pela questão do Futebol Clube do Porto. São 5 jogos sem ganhar. O Armando, enquanto treinador, sente que às vezes chega um momento em que o jogo do Porto foi um bocadinho, parecia que de facto não ia acontecer. Aquele último penalti do Galeno é quase uma coisa cósmica de não entrar. Chega uma altura em que a mensagem do treinador já não passa quando a equipa está mentalmente muito em baixo. Ou como é que é possível que a mensagem passe neste caso? Sabes, olha, eu costumo olhar para essa frase da mensagem já não passa, como mais um chavão de futebol. Porque quando se quer responsabilizar ou quando se quer descartar um treinador, é a mensagem que não passa, não é? É a mensagem que não passa. É a mensagem que não passa. É isso. É aquela situação quando eu vejo um jogador a dizer eu não tenho nada a provar a ninguém, por isso, outra mentira de futebol muito grande, porque hoje em dia ou nós provamos todos os dias que somos melhores que o outro, ou vamos deixar de jogar, não é? Porque senão o Eusébio tinha jogado até aos 60, o Pelé tinha jogado até aos 80. Esse é que não tinha nada a provar a ninguém, então, porque já tinham sido. Ou seja, mas deixaram de o conseguir. Nós temos que provar todos os dias que somos melhores, que somos bons. Por isso, eu quando vejo alguém no futebol ou na rádio ou aqui no podcast, eu não tenho nada a provar a ninguém. É mentira. Nós temos que provar todos os dias que somos capazes, só vamos ser excluídos. Não vamos ter hipótese. Vamos ser excluídos. Por isso. E ali no Porto é óbvio que se começou a gerar ali uma onda muito negativa, e nós sabemos perfeitamente, isto não é novidade, que quando isto na cabeça do ser humano, quando a gente acha que as coisas vão correr mal, elas parece que correm mesmo mal, quando a gente acredita. Lei de Murphy, exatamente. E aquela situação do Galeno, eu acredito que em termos psicológicos o Galeno, quando vai bater o segundo penalti, ele não foi com a convicção, no pensamento dele ele não estava a pensar eu vou marcar. Era o contrário, tenho medo de falhar. Exatamente. Por curiosidade, até a própria recarga comprova isso. Exatamente. Não é? Parecia uma coisa tão fácil na recarga e sai ao lado. Por curiosidade, claro que o Armando não conhece o jogador e não está no balneário do Porto, muito menos estava no relevado, mas daria o segundo penalti ao Galeno? Ou é difícil, estando fora, fazer essa análise? Tu tocas aqui num ponto importante. Conhecendo bem o jogador, eu poderia dar. Ou não dar, não é? Eu, por exemplo, há bocado falámos aqui no Alain Ruiz, e não vou colocar aqui outros nomes, vou aproveitar este. Se fosse o Alain, dava. Uma pessoa com autoconfiança. Sim. Claro. Porque eu sabia que se não desse o segundo penalti ao Alain, ainda ia reclamar consigo. Não, ele é educado, atenção. Mas aquilo na cabeça dele, não consegui corrigir o primeiro erro. Sim. Eu queria uma segunda oportunidade para corrigir aquele erro. E se calhar eu sei mal, que aquilo então ia motivar de tal forma que não ia correr mal. Certo. Que ele ia fazer das tripas coração para corrigir o erro dele. Ele ia para ir para a bola a dizer eu vou marcar o gol. Eu vou marcar. Eu já marquei. Ele era capaz de dizer, já entrou. Ele tem essa coisa. Claro. Numa perspectiva destas, eu daria. Numa perspectiva em que eu, sabendo que o jogador, em termos psicológicos, se deixa ir abaixo, que se deixa bater, que se deixa influenciar pela bancada, que deixa, provavelmente não. Por isso mesmo é que eu normalmente tenho sempre no meu 11 tenho sempre 2 batedores de penaltis. Coloco sempre lá 2, até porque no momento do jogo, em face do conhecimento que a gente possa ter de cada um, possa escolher, olha, bates tu, que é o momento ideal para este penalti,
é para ti. Se é no início do jogo, se é no fim, se está a perder a equipa, se está empatada, se está a ganhar. Há aqui uma série de variáveis que depois, dentro daquelas duas personalidades, a gente possa escolher aquela que melhor se adequa ao momento. Armando, eu vou também, porque estamos um bocadinho apertados de tempo, eu ia passar já para o Benfica, para esta montanha russa que o Benfica está a viver neste momento. E até mais que o Benfica, o Armando no início falava-nos dos bons exemplos que existiam no futebol português esta temporada, que não tem sido fácil para treinadores. O Casa Pia é um desses exemplos. É uma equipa que tem derrotas iniciais, há uma confiança no trabalho do treinador e agora está à vista, 6º classificado, e ganha o Benfica e ganha com qualidade, na minha opinião. Enquanto agora observador, como é que viu esta vitória do Casa Pia frente ao Benfica? E se prova exatamente essa questão de, às vezes, o projeto, é preciso acreditar no projeto, não é? Sim, está o exemplo muito bem do Casa Pia. Nós temos outros exemplos. Nós temos o exemplo do Estoril, o treinador do Estoril muito, muito contestado até à 10ª jornada ou coisa do género. Certíssimo. Contestado. Hoje em dia já lhe perguntam se quer ir à Europa. Claro. Esta é a realidade. E ainda alterou o sistema pelo meio, parecia improvável na altura. Nós olhámos para o Nacional da Madeira, que esteve sempre abaixo da linha d'água, e tivemos declarações do Rui Alves, seu presidente, a dizer: não, pá, o meu treinador fica, e vou mandar 4 ou 5 embora e vou contratar outros e foi o que aconteceu. E vou melhorar aqui o processo. Só lhe faltou dizer, porque cometemos erros lá atrás na construção e vamos corrigir os erros, pá, mas eu acredito no que está a fazer. E se calhar, Armando, há uma analogia entre o que está a acontecer no Nacional e aconteceu com o seu Arouca de 2º ano, ou seja, o primeiro na Primeira Liga. Provavelmente, não é? Eu não tendo conhecimento, Rui, não tendo conhecimento interno, claro. mas poderá ser esse caso. Subiu, teve dificuldades, está a ter ainda dificuldades. Claro, claro, poderá. Mas manteve o treinador, acima de tudo. Exatamente. Isso é visível. E está a demonstrar que acredita nele. Claro, e os problemas vão surgir, estão a surgir e estão a resolver os problemas. Pá. Então juntaram-se, vamos resolver isto, porque o problema não é do treinador, não é de todos. E quando assim fica mais fácil resolver. É verdade. E o Casa Pia é mais um exemplo do que tem sido aquilo que eu acho que é a parte positiva daquilo que tem feito com os treinadores portugueses. Ou no nosso campeonato. Esta derrota do Benfica parece-me que é um bocadinho o espelho daquilo que tem sido o campeonato. Agora o Sporting, mesmo o Sporting, desde a saída do Rubino Amorim, também entrou aqui um bocadinho nisto que eu lhe vou dizer, que é a falta de consistência que eles têm demonstrado ao longo da Liga. Porque nós já vimos um Benfica a fazer bons jogos, muito bem, já vimos um Benfica muito mal. Já vimos um Benfica assim, ou seja... vinha da vitória da Taça da Liga. Pois, em relação ao Futebol Clube Porto e ao Sporting, neste momento, também notamos um bocadinho isso. Ou seja, ainda não se encontrou aqui o equilíbrio que define os campeões. Ok, umas corradelas... E esta jornada surge entre 2 jogos de Champions, o que seguramente também pesou nas escolhas também. Para o 11 de Bruno Lage. Claro. Agora, sim, deixar de fora Pavlidis depois de 3 golos. Se fez gestão a mais ou gestão a menos, já é muito difícil de comentar, não sabendo o estado físico e as condições em que trabalhou aqueles jogadores. Eu muito sinceramente, estando mais vezes do lado dos Casapias e nunca estive do lado dos Benficas, que é mesmo assim, eu olho para esta questão das gestões quando é um Benfica e um Casa Pia ou um Porto com Santa Clara. Assim, ok, ele geriu, ele tirou o Pavlidis que fez 3 golos, mas o avançado que ele colocou a jogar vale mais que todo o plantel do Casa Pia, que custou 20 milhões ao Benfica. É uma gestão, ok, houve uma gestão, mas temos lá um avançado de 20 milhões, ele não foi buscar o Varela ao Benfica B. Ao Benfica B, obrigado. Não foi buscar o Varela ao Benfica B para gerir. Meteu um avançado que lhe custou 20 milhões. Por isso, eu não vejo. É porque nós... Eu gosto de defender os Casapias e os Santa Claras, e muito bem. Nós damos mais valor e comentamos mais a derrota do Benfica do que a vitória do Casa Pia. E muitas vezes é o contrário. Basta olhar para o Famalicão Benfica. De Larrazabal e de Nuno Moreira. Sim. Porque nós Patrick Sequeira, que é um guarda-redes fantástico.
Tremendo. Eu sei perfeitamente que em termos de comunicação social é isso que tem que ser feito, é isso que alimenta a comunicação social, o falar do inêxito do Benfica, mas eu como treinador tenho que dar aqui moral e tenho que falar no êxito que é o que nós fazemos aqui. Em relação ao Benfica, eu acho que é um tema bastante profundo e que vem de trás da construção do plantel e depois da forma como se gerem as opções. Porque se nós formos posição a posição, o Benfica tem como lateral direito Tomás Araújo e o outro é o Bá. Poucas parecenças entre os dois. No meio campo, por exemplo, tem Florentino e não tem outro parecido. Querendo mudar, agora tem o Mano Silva que acaba de chegar. Mas, por exemplo, o substituto de Coxo tem sido Renato Sanches. Zero parecenças entre os jogadores. Por isso acho que o plantel do Benfica está construído com pouca homogeneidade. Atenção que não tem a ver com falta de qualidade, tem sim a ver com a diferença entre os jogadores que substituem um determinado jogador. Por dizer também Aktürkoğlu, Sheldrop, dois jogadores bastante diferentes. E acho que isto tem dificultado muito. Tem dificultado muito o trabalho, neste caso de Bruno Lage. Sim, eu concordo contigo. Embora eu, enquanto treinador, existem determinadas posições. Eu ainda há um bocado dei o exemplo do Dabag e prefere a diferença do Raf. Não em todas. Claro. Em determinadas posições eu gosto de ter jogadores com características diferentes. Isto para quê? Para poder ser imprevisível dentro do jogo. É óbvio que isto depois lá está aquilo que já falámos hoje aqui muito, que é o tempo que os treinadores têm que ter. Isso é fantástico, ter jogadores diferentes com características diferentes, só que já vão ser mais formas de ter que colocar 20 e tal homens a pensar da mesma forma, nas diferentes formas. Isto demora o seu tempo, não é fácil. E depois não é fácil porque, em termos cognitivos, que é importante, uns têm uma capacidade, outros têm outra, e cada um tem o seu ritmo de aprendizagem, cada um, como é óbvio. E agora, com este nível de disposição e de fratura em relação à direção e aos jogadores, no tal áudio que acaba por sair, este jogo com os Juventus tem um caráter de final autêntica para o Benfica. E eu vou fazer uma última pergunta ao Armando também para fechar. Indo um bocadinho atrás, a conversa foi boa e foi fluindo, isso é que é interessante, mas ia voltar um bocadinho atrás, que é a experiência do Brasil abriu-lhe se calhar a mente para querer voltar a ter uma experiência lá fora. Neste momento gostaria de continuar em Portugal. Qual seria o próximo passo para si que faria sentido na sua carreira? Olha, eu aos 50 anos eu olho para a minha carreira e olho para ela e tenho a sensação de que a estou a iniciar, porque o nível de aprendizagem e a evolução das coisas é tão rápida que a gente parece estar sempre no ponto de partida. E face a esta forma de olhar para a minha carreira, eu quero ter aqui um papel o mais lato possível. Eu não quero olhar e nem quero restringir a minha carreira àquilo que é o meu país, ou a minha cidade, ou a minha aldeia. Eu olho para o futebol de uma forma global, como uma tela onde eu posso olhar e aprender e evoluir. Por isso eu não sei onde o futebol me vai levar, não faço ideia. Agora, aquilo que eu procuro é a estabilidade, porque no dia que os treinadores tiverem mais estabilidade, vão ser homens mais felizes, vão fazer muito melhor o seu trabalho, tenho a certeza disso. E uma boa mensagem para terminar este episódio especial No Princípio Era a Bola. Armando, muito obrigado por este momento. Muito obrigado, Armando. Podíamos estar aqui, eu agradeço. Podíamos estar aqui muito mais tempo a falar e infelizmente o tempo não estica, mas foi uma belíssima conversa. Foi um prazer falar de futebol com vocês, pá, fantástico, e vi que vocês estão muito bem informados. Digo mesmo que face ao mediatismo que o Arouca não tem em relação aos Benficas, vocês mostraram realmente que são pessoas do futebol, são pessoas que estão muito bem informadas, e fiquei muito agradado com isso, pá. Por isso também muito obrigado, Armandinho. Não tenho que agradecer, obrigado eu. Regresso rápido
ao futebol. Ao ativo, ao ativo. Muito Claro. sucesso. Ao ativo. Isso mesmo. Obrigado eu. Muito obrigado. A sonoplastia hoje foi do Tomás Delfim. Muito obrigado, não só ao Armando, naturalmente a toda a gente que nos acompanha nesta emissão. Obrigado, Rui, obrigado, Tomás, obviamente. Um abraço a todos. Até para a semana. Um abraço. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.